Quando cheguei em casa, meu cachorro não estava lá. Minha mãe disse: vendemos ele. Os filhos do seu irmão precisavam de celulares novos. Você vai ficar bem. Perguntei uma vez: onde ele está? Eles riram, como se fosse brincadeira. Eu não. 2 dias depois, encontrei o anúncio dele e comprei meu cachorro de volta. No dia seguinte, quando descobriram o que eu tinha feito, aquilo fez eles gritarem. Nem lembro de ter deixado minhas chaves cair quando entrei. Só lembro do silêncio. Cota não veio correndo. Nenhum latido, nenhum arranhar na porta, nada. Chamei seu nome uma vez, sem resposta. Fui até a cozinha e minha mãe estava ali, enchendo a lava-louças como se fosse uma terça-feira qualquer. Perguntei onde o Cota estava. Ela nem levantou a cabeça, só disse: vendemos ele. Os filhos do seu irmão precisavam de celulares novos. Você vai ficar bem. Algo subiu por mim tão rápido que precisei segurar na bancada para manter as mãos firmes. Perguntei de novo, achando que tinha ouvido errado. Ela repetiu como se fosse nada. Como se ele fosse nada. Eu não gritei, mas faltou pouco. Minha mandíbula travou tão forte que começou a doer. Saí de casa antes que eu fizesse algo que não pudesse desfazer. Meu pai estava na garagem mexendo na caixa de ferramentas. Perguntei a ele e ele só deu de ombros. Disse que acharam que eu superaria. Mal consegui chegar ao meu quarto sem bater todas as portas no caminho. Sentei na cama olhando para a caixa vazia. A coleira dele ainda pendurada na maçaneta. Os brinquedos no canto, jogados ali como se fossem lixo. Foi aí que a primeira onda bateu. Não só a raiva, mas a certeza de que aquilo não tinha sido um ato impulsivo. Eles tinham planejado aquilo. Pegaram algo vivo, algo que eu amava, e trataram como se fosse um par de tênis. 4 iPhones. 4 crianças que quebram tela em 3 semanas. No início, tentei me convencer de que eu estava exagerando. Que talvez tivesse alguma explicação torta que eu ainda não sabia. Mas aí eu lembrei da naturalidade com que minha mãe disse aquilo, de como ninguém achou que eu me importaria o bastante para reagir. Foi quando percebi: eles não eram só egoístas. Eles realmente acreditavam que podiam tirar de mim o que quisessem e que eu simplesmente lidaria com isso. Sorriria, seguiria em frente, como sempre. Mas dessa vez, escolheram a coisa errada. Não desci para jantar. Não falei com ninguém. Fiquei deitado olhando pro teto e, em algum momento daquele silêncio, algo virou dentro de mim. Eu tinha acabado. Abri meu laptop e comecei a procurar. Craigslist, grupos do Facebook, sites de adoção. Procurei por todos os anúncios num raio de 300 quilômetros. Eu sabia que ele ia aparecer. Cota era um pastor australiano de 6 meses. Pelagem perfeita, puro, caro. Provavelmente venderam rápido e para alguém por perto. Passei a noite inteira rolando fotos, mandando mensagens, anotando endereços. Faltou ao trabalho no dia seguinte. Meu chefe mandou mensagem. Não respondi. Por volta do meio-dia, encontrei ele. Estava listado com outro nome, mas os olhos eram os mesmos, um azul, um castanho, a mesma faixa branca no nariz. Diziam que estavam doando porque a família não tinha tempo para ele. A postagem estava no ar havia 7 horas. Mandei mensagem na mesma hora, dizendo que podia encontrar ainda naquele dia, dizendo que pagaria mais do que estavam pedindo. A pessoa topou. Queria se encontrar num parque público. Peguei dinheiro das minhas economias e fui até lá sem contar nada para ninguém. Quando vi o Cota no banco de trás do carro deles, juro que ele me reconheceu antes mesmo de eu dizer seu nome. Levei ele para casa sem dizer uma palavra para ninguém. Quando abri a porta da frente, minha mãe congelou. Ficou parada me olhando como se eu tivesse arrastado um fantasma pelo corredor. Ela disse: "Você comprou ele de volta?" Eu respondi: "Não. Eu comprei de volta o que você vendeu." Aí subi pro meu quarto e tranquei a porta. Eles gritaram naquela noite, bateram nas paredes, me chamaram de dramático, disseram que eu destruí o Natal. Não respondi. Eu já estava planejando o que viria depois porque se eles foram capazes de vender meu cachorro por celulares, eram capazes de qualquer coisa.
E estavam prestes a descobrir do que eu era capaz também. Quando desci na manhã seguinte, a cozinha ficou em silêncio. Minha mãe fazia panquecas como se isso fosse apagar o que ela fez. Meu pai estava com a TV ligada, mas nem olhava para ela, só folheava um panfleto como se não estivesse esperando para ver se eu ia explodir de novo. Agiam como se nada tivesse acontecido. Nenhuma menção ao Cota. Nenhum desculpa. Nenhum talvez a gente tenha errado. Apenas panquecas e conversa fiada. Peguei café sem dizer nada. Depois voltei pro meu quarto e vi que o Wi-Fi tinha sido trocado. Meu celular não conectava. Fui checar o roteador. Continuava piscando. Só tinham me bloqueado. Pequeno. Mesquinho. Eu sabia exatamente o que era, a ideia deles de punição. Tentei ligar para minha amiga. Sem serviço. Descobri depois que tinham tirado meu número do plano da família também. Assim, sem aviso, sem nada. Fiquei olhando para aquela mensagem de sem serviço no topo da tela e senti um tipo de calma estranha. Não da boa daquelas que vêm antes de um incêndio. Eles achavam que eu ia quebrar, descer, pedir desculpas, admitir que fui emocional demais. Mas esqueceram de um detalhe. A conta bancária que eles usavam para pagar todas as contas? Aquela conta era minha. Registrada no meu nome. Meses atrás, minha mãe tinha me convencido a transformar em conta conjunta porque facilitava. Que ela não queria ficar me pedindo transferência para tudo. Mercado, luz, gasolina. Dizia que odiava o incômodo. E eu acreditei. Ela começou pequeno. $40 aqui, 60 ali. Depois virou compras de 200 na Amazon. Assinaturas mensais que eu nunca tinha ouvido falar. Tanques cheios no posto pro SUV do meu irmão. Uma vez perguntei o que eram algumas dessas cobranças. Ela disse que eram da casa. Parei de perguntar. Mas agora, depois de me cortarem como se eu fosse um parasita morando de favor, eu não estava só com raiva. Eu estava farto. Entrei na conta, transferi cada centavo para uma nova conta que abri em minutos e removi o acesso dela. Depois liguei pro banco, expliquei a situação, contestei dezenas de transações que eles tinham feito. O atendente disse que eu tinha boas chances de reverter algumas, já que não eram autorizadas. Fiquei sentado olhando pro laptop por um longo tempo. Depois olhei pro Cota. Ele estava deitado de lado, língua de fora, patas tremendo enquanto sonhava. Eles realmente acharam que podiam simplesmente tirar ele de mim e que eu aceitaria. Não dessa vez. Peguei minha mochila e enfiei tudo que era essencial, laptop, roupas, carregadores, cadernos, a coleira do Cota, alguns brinquedos dele e sua comida. Não deixei bilhete nenhum. Só saí, tranquei a porta atrás de mim e dirigi direto para a casa da Tess. Ela era uma colega de trabalho com quem eu não tinha tanta intimidade, mas sempre tinha sido gentil. Algumas vezes, quando eu desabafei sobre casa, ela disse que eu podia ficar lá se algum dia precisasse de espaço. Eu sempre ria disso. Dessa vez, não ri. Passei a primeira noite no sofá dela, com o Cota enroscado nos meus pés. Ela não fez perguntas. Só me entregou um cobertor e disse que o quarto de hóspedes estaria pronto de manhã. Por volta das 23 horas, meu celular acendeu. Eu tinha colocado um chip pré-pago mais cedo naquele dia. Ainda tinha Wi-Fi na casa da Tess. A primeira mensagem era da minha mãe: "Onde você foi?" Depois meu pai: "Amanda, seja séria. Volte para casa." Depois meu irmão: "Isso é por causa do cachorro?" "Sério?" E de novo minha mãe: "Estamos preocupados com você." Não respondi nenhum deles. Sentei no chão com meu laptop e entrei num site de anúncios privados. Comecei a olhar aluguel em outra região da cidade. Nenhum deles pediu desculpas. Nenhum perguntou se eu estava bem. Eles só queriam que eu voltasse porque minha saída complicou a vida deles. No dia seguinte, recebi um alerta da conta antiga. Minha mãe tentou entrar 3 vezes. Bloqueada. Ela me mandou mensagem: "O que você fez?" 10 minutos depois: "Você precisa me ligar agora." Depois: "Isso é ridículo." Desliguei o celular.
Eles passaram anos me mantendo dependente deles. Anos me fazendo sentir culpada a cada vez que eu tentava crescer, juntar dinheiro, fazer meus próprios planos. Sempre diziam que era para me manter com os pés no chão. Mas agora estavam em pânico porque, pela primeira vez, eles não podiam me alcançar, não podiam me rastrear, não podiam me usar e eu estava só começando. No terceiro dia, começaram a desmoronar. Eu ainda estava na casa da Tess, agora dormindo no quarto de hóspedes, tentando manter tudo discreto, tranquilo. Passei boa parte do dia procurando emprego. Não porque eu tivesse perdido o meu, mas porque eu não queria passar mais uma semana trabalhando a 5 minutos da casa dos meus pais. Cada vez que eu olhava pela janela, metade de mim esperava ver um deles aparecendo. Esse era o tipo de gente que eles eram, apareciam sem convite, faziam um grande discurso de nós te amamos enquanto enfiavam culpa por baixo de cada palavra. Mas dessa vez eles não conseguiam me achar. Não sabiam onde eu estava. Não sabiam que eu já tinha pedido demissão. Não sabiam que eu estava cortando cada fio que eles amarraram ao redor da minha vida desde o ensino médio. E não estavam gostando nada disso. Começou com mensagens primeiro da minha mãe: Amanda, vamos parar. Depois: onde você está ficando? Você está bem? 1 hora depois: você está exagerando. Não fizemos nada por mal. Depois foi meu pai: não é assim que se resolve problemas. Somos família. Você não foge. Aí meu irmão: você roubou dinheiro. Você esvaziou a conta. Isso é errado. Essa me fez rir. Eu não roubei nada. Aquela conta estava no meu nome. Eles é que vinham drenando ela por mais de 1 ano como se fosse uma máquina automática particular. Supermercado, assinaturas de streaming, gasolina para carros que eu nem dirigia. Uma vez encontrei uma cobrança de um restaurante 2 cidades adiante, um jantar ao qual eu nem sabia que eles tinham ido. Minha mãe só disse: achamos que você não se importaria em pagar. Eles acharam errado. Depois que tirei o dinheiro e cortei o acesso, abri um chamado no banco e comecei a juntar provas. Capturas de tela, extratos, mensagens. Eu não sabia se precisaria disso legalmente, mas queria tudo documentado. Eu não confiava neles o bastante para não tentarem transformar tudo numa história de coitadinho depois. E, claro, foi exatamente isso que tentaram. Quando perceberam que não iam me fazer responder na base da culpa, partiram para a segunda opção: controle de danos. Minha tia Pam me ligou dizendo que tinha ouvido falar de uma confusão e que talvez devêssemos todos sentar e resolver as coisas. Perguntei se ela sabia do cachorro. Ela disse: sim, mas eles acharam que ia ajudar os netos. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre de que lado ela estava. Então fiz outra ligação. Tia Beth, a irmã mais velha da minha mãe. Ela falava pouco nos encontros de família, mas quando falava, todo mundo calava. Não tinha filhos, nem marido, nem filtro, nem medo de ninguém, incluindo meus pais. Principalmente dos meus pais. Eu não falava com ela havia mais de 1 ano. Mas ela atendeu no segundo toque. Oi, é a Amanda, eu disse. Contei tudo. Sem tremer na voz, sem suavizar nada. O cachorro, os celulares, a conta, o silêncio. Contei como eles agiram como se eu fosse a traidora. Como me trataram como um recurso que lhes tinha sido tirado. Ela não me interrompeu uma vez sequer. Quando terminei, ela disse só 2 coisas. Venha ficar comigo. Eu cuido do resto. Eu não perguntei o que cuidar significava. Não precisava. Naquela noite, juntei o que tinha na casa da Tess. Roupas, laptop, caixa do cachorro, o essencial. Abracei a Tess, agradeci umas 100 vezes, e entrei no carro com o Cota. Ele se enrolou no banco de trás e dormiu quase o caminho inteiro. 2 horas depois, chegamos na casa da Beth. A casa ficava na beira de uma cidadezinha, escondida atrás das árvores, silenciosa e afiada exatamente como ela. Quando entrei, ela já tinha um quarto de hóspedes pronto. Cama feita, toalhas dobradas, uma tigela limpa separada pro Cota. Ela não me perguntou como eu estava. Não precisava. Mais tarde, enquanto eu terminava de desfazer as malas, ouvi o celular dela vibrar na cozinha.
Depois ouvi a voz dela baixa, firme. A gente precisa conversar. Pessoalmente. E não venha com suas besteiras de sempre. Eu não sou a Amanda. Não ouvi a resposta, mas sabia exatamente com quem ela estava falando. Provavelmente com os dois. Beth era a opção nuclear, a pessoa que eles jamais imaginaram que eu chamaria. E agora teriam que lidar com ela, não comigo. Me deitei naquela noite, cota enroscado ao meu lado, a respiração quente e constante. Minha mãe costumava dizer, família fica junta, não importa o quê. Logo depois de fazer algo que me fazia querer desaparecer. Mas ali, naquele quarto quieto e limpo, percebi algo que eu nunca tinha me permitido acreditar antes. Às vezes, a família é o problema. 2 dias depois que cheguei na casa da tia Beth, ela entrou no quarto de hóspedes com uma xícara de chá e disse, bem casual. Não planeje nada depois do almoço. E saiu antes que eu pudesse perguntar o que aquilo queria dizer. Eu não perguntei. Eu sabia. Passei a manhã rolando anúncios de aluguel com a cabeça do Cota apoiada no meu colo. Ele finalmente começava a relaxar de novo. Foi aí que me dei conta de como ele tinha ficado tenso na casa, sempre alerta, sempre observando. Agora, ali na casa da Beth, ele estava roncando, se espreguiçando como se não tivesse nada com que se preocupar. Pouco antes da 1 da tarde, Beth vestiu o casaco, pegou uma pasta no balcão da cozinha e me disse, fique com o celular por perto. Depois saiu e dirigiu sem dizer mais nada. Ficou fora por cerca de 1h30. Quando voltou, não falou muito, só me entregou uma sacola da padaria da cidade, fez um carinho na cabeça do Cota e se sentou à mesa com seu chá, como se não tivesse acabado de ir para uma batalha. Logo depois, meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro minha mãe, você não precisava envolver a Beth nisso. Baixaria. Depois meu irmão, uau, super maduro. Espero que esteja orgulhosa. Então meu pai ligou, o que ele nunca faz. Não atendi. Só fiquei olhando a tela acender até parar. Beth olhou as mensagens de relance e finalmente quebrou o silêncio. Eles estão com vergonha. Ótimo. Perguntei o que ela tinha dito a eles. Ela deu um sorriso de canto e respondeu. Lembrei o que acontece quando você mexe com alguém que não esquece nada. Mais tarde, recebi os detalhes. Ela entrou direto na casa, sem bater. Minha mãe tentou fingir simpatia, como se nada tivesse acontecido. Meu pai ficou atrás dela com aquela calma falsa que ele usa quando acha que ainda tem controle. Beth não perdeu tempo. Expôs tudo. O que fizeram com o Cota? Como usam o meu dinheiro? Como cortaram minha linha telefônica e mudam a senha do Wi-Fi? Ela chamou pelo nome certo, manipulação. E quando minha mãe tentou protestar, Beth cortou na hora. Disse que eles vinham me tratando como uma empregada, não como filha. Que eu não estava fugindo, eu finalmente estava retomando minha vida. E avisou que, se eles não parassem de mandar mensagens, ligar ou tentar entrar nas minhas contas, ela mesma tornaria cada detalhe público. Até disse que já tinha conversado com alguém do jornal local. Provavelmente um blefe, mas conhecendo a Beth, não duvido. Depois ela disse ao meu pai que sabia sobre o trabalho que ele fez na garagem sem alvará, e que teria prazer em entregar umas fotos para fiscalização. Eles calaram. Ela saiu. E, como sempre, no melhor estilo da minha família, a conclusão deles não foi erramos. Foi Amanda colocou alguém contra nós. À noite, enquanto Beth assistia TV, abri meu e-mail e vi um alerta de segurança do meu novo banco. 3 tentativas de login falhas. Eles ainda estavam tentando acessar minha conta. Ainda não acreditavam que eu tinha tido a audácia de bloquear o acesso deles. Mas isso nem foi o pior. Poucos minutos depois, recebi um pedido no Venmo do meu pai. $200, dizia a nota. Pelas despesas que você nos deve. Eu ri não porque fosse engraçado, mas porque era exatamente o tipo de coisa que eles fariam. Era quem eles eram. Vender meu cachorro, roubar da minha conta e depois me pedir dinheiro. No dia seguinte, visitei um apartamento a uns 40 minutos dali. Nada demais. 2º andar, sem elevador. Um cheiro esquisito no corredor, mas tinha espaço, luz natural e aceitava cães.
Assinei o contrato na hora. O proprietário perguntou se eu precisava de alguns dias para pensar. Respondi que eu já vinha pensando há anos. Quando voltei para a casa da Beth naquela noite, contei que me mudaria na semana seguinte. Ela não disse parabéns. Não me abraçou. Só fez um aceno e falou: garanta que eles não consigam seu novo endereço. Naquela noite, recusei o pedido no Venmo e bloqueei meu pai. Não senti culpa, nem um pouco. Senti que estava finalmente desperta. Eles ainda achavam que eu só estava desabafando. Que voltaria quando esfriasse a cabeça. Que perdoaria e esqueceria como sempre fiz. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eles não estavam apenas perdendo acesso ao meu dinheiro. Estavam perdendo acesso a mim. O dia da mudança pareceu surreal. Eu esperava que algo desse errado, uma ligação do proprietário, uma mensagem da minha mãe, qualquer coisa que me puxasse de volta, mas nada aconteceu. Assinei os papéis, peguei as chaves e carreguei a primeira caixa escada acima, sozinha. O apartamento era pequeno e meio feio, para ser honesta. As paredes tinham um bege meio encardido. A geladeira fazia um barulho de batida a cada 10 minutos e a sala tinha uma luz solitária no teto que piscava quando o ambiente ficava silencioso demais. Mas era meu. Ninguém me dizendo para limpar a bagunça de outra pessoa. Ninguém perguntando onde eu tinha ido. Ninguém fingindo que eu lhes devia algo só por existir. Sentei no chão com o cota, cercada por caixas, e fiquei encarando o silêncio. Ele se encostou em mim e suspirou, como se entendesse. Talvez entendesse mesmo. Eu não tinha contado para ninguém onde estava me mudando. Nem para o meu irmão. Muito menos para minha mãe. Só a tia Beth sabia. E eu disse para ela não revelar absolutamente nada. Nem o endereço, nem a cidade, nem o CEP. Na primeira noite, dormi em um colchão emprestado com um cobertor que cheirava ao sabão de lavar da Beth. Acordei com 19 chamadas perdidas. Eu nem tinha tantos amigos. Eram todas dos meus pais, do meu irmão, da esposa dele e uma de um número desconhecido, provavelmente minha mãe usando o telefone de outra pessoa. Depois começaram as mensagens. Do meu irmão: então você só some? Esse é seu novo jeito? Da minha mãe: você não precisa viver assim. Está sendo dramática. Do meu pai: você podia ter conversado com a gente. Agora olha o que você fez. Bloqueei todos, um por um. Nem li as duas últimas. Não precisava. Depois a Beth ligou. Eles apareceram aqui, disse ela, calma como sempre. Fiquei em silêncio. Trouxeram torta. Dá para acreditar? E comprada no mercado ainda. Ela disse que minha mãe tentou abraçá-la, que meu pai ficou atrás dela como se fosse algum tipo de segurança, e que meu irmão só falou quando Beth perguntou se ele tinha algo a dizer. Ele murmurou que aquilo tinha ido longe demais. Beth contou que disse a eles que eu tinha me mudado e não queria contato. Não contou para onde. Parece que minha mãe ficou quieta, como se estivesse calculando o próximo passo. Perguntou se eu estava segura, se eu estava namorando alguém, como se, de repente, eles se importassem. E então ela jogou a carta final. Estamos prontos para perdoá-la se ela quiser voltar para casa. Beth riu na cara dela. Disse que ninguém precisava do perdão deles, que eu não tinha feito nada de errado, que não era questão de estar emocional, era questão de estar cansada. E então ela disse algo que encerrou tudo ali. Se vocês amassem ela nem metade do que amam controlar ela, nada disso teria acontecido. Eles foram embora depois disso. Alguns dias depois, encontrei um envelope enfiado entre a porta de tela da Beth e a varanda. Sem selo, sem remetente. Dentro havia um bilhete escrito à mão pela minha mãe. Você ainda é nossa filha. Cometemos erros, mas isso não apaga tudo o que fizemos por você. Um dia, quando tiver seus próprios filhos, talvez entenda o quanto isso foi difícil para nós. Por favor, volte para casa para podermos seguir em frente. Aquele toque final tão típico. Tudo o que fizemos por você, como se anos me usando justificassem algo. Mostrei o bilhete a Beth. Ela não disse nada. Só acendeu a lareira, jogou o bilhete dentro e perguntou se eu queria chá.
Foi nesse momento que eu soube. Não só que eu estava encerrando tudo com eles, isso eu já sabia, mas que eu estava encerrando a necessidade de me explicar para qualquer pessoa. Naquela mesma noite, tirei fotos do meu novo lar. Nada demais, um sofá, Cota dormindo perto da janela, uma prateleira que eu mesma montei. Pensei, por um segundo, em mandar as fotos para eles. Em mostrar o que tinham perdido. Mas percebi que eles não se importavam comigo. Eles se importavam com o acesso a mim. Então não mandei nada. E tomei uma decisão ali mesmo. Eu nunca os convidaria para minha casa. Nem para jantar, nem para feriados, nem para fazer as pazes, nem para mostrar o que eles poderiam ter feito parte se tivessem me tratado como um ser humano, e não como uma carteira. Eu não precisava do drama deles na minha sala. Não precisava das desculpas agora que Beth tinha assustado eles o suficiente para fingirem que se importavam. Eles venderam meu cachorro. Eles venderam meu cachorro e acharam que eu iria superar isso pelo bem da família. Eu escolhi a paz. E nada, absolutamente nada do que disserem ou fizerem vai ultrapassar minha porta de entrada de novo. 3 meses se passaram antes de eu perceber. A vida no novo apartamento encontrou um ritmo constante que, no começo, parecia até irreal. 100 gritos pela manhã. 100 passos rondando minha porta. 100 pedidos aleatórios de dinheiro disfarçados de dever familiar. Apenas eu, meu cachorro e um lar baratinho com luzes piscando que, de algum jeito, era mais seguro do que qualquer casa onde eu já tinha vivido. Cota se adaptou mais rápido do que eu. Aprendeu os sons do prédio. O vizinho de botas pesadas. A criança do andar de cima que adorava derrubar coisas. A geladeira velha que gemia como um animal cansado. Todas as noites ele se enrolava ao lado do sofá, esticava as patas no meu colo e adormecia como se nunca tivesse conhecido nada além de silêncio. Acho que foi aí que bateu mais forte o quanto ele estava em paz, porque tudo que fizeram comigo, fizeram com ele também. O primeiro sinal de que minha família não tinha seguido em frente veio em uma manhã de sábado. Alguém tocou o interfone da entrada do prédio. O som ecoou pelo corredor, estranho e agudo. Eu não estava esperando ninguém. Sem entregas, sem visitas de manutenção. Fiquei congelada onde estava, secando uma panela. O interfone tocou mais 2 vezes. Olhei pela janela que dava para a rua. Não reconheci a mulher que esperava na porta do prédio. Ela segurava uma pequena caixa marrom nas mãos, como se fosse algo delicado. Ela não disse o nome quando perguntei quem era pelo interfone. Só disse que era uma entrega para Amanda. Eu não deixei ela entrar. Ela deixou a caixa ao lado das caixas de correio e foi embora sem olhar para trás. Dentro havia uma foto nossa emoldurada, eu, meus pais e meu irmão, de um verão distante. Eu devia ter uns 9 anos. Minha mãe tinha os braços em volta de nós dois e eu segurava um sorvete derretendo na mão. Alguém tinha colado um bilhete atrás da moldura. Sentimos sua falta. Por favor, entre em contato. Vamos conversar. Sem assinatura, mas eu não precisava. Coloquei a moldura de volta na caixa e guardei no armário. Não parecia certo jogar fora, mas eu também não ia colocar aquilo na parede. 2 dias depois, troquei as fechaduras. Uma semana depois, recebi um e-mail na conta antiga que eu quase não usava mais. Era longo, quase um ensaio. Minha mãe tinha escrito. Ela falava sobre o Natal, sobre como as crianças perguntaram onde eu estava, sobre como meu pai estava sofrendo. Disse que eles vinham refletindo sobre tudo. Por um segundo bem pequeno, achei que pudesse haver um pedido de desculpas. Não havia. A coisa mais próxima disso foi: cometemos erros, mas você tornou tudo muito difícil ao nos cortar de forma tão dura. E então a pior parte. Não importa o que tenha acontecido, não merecíamos a forma como a Beth falou conosco. Você deveria ter nos confrontado em particular, em vez de nos humilhar. Lá estava de novo. Nada de arrependimento. Nada de compreensão. Só vergonha. Eles lamentavam as consequências, não as ações. Não respondi. Fechei o e-mail e, finalmente, deletei a conta inteira. Tudo que me ligava a eles sumiu com um clique. Minha vida agora não se parece em nada com a vida que eles controlavam.
Trabalho remotamente em um emprego novo que não me faz dirigir perto do bairro deles. Levo cota para longas caminhadas antes do pôr do sol. Comecei uma aula de fotografia no centro e quase todo fim de semana trago pilhas de fotos que entulham a mesa da sala. Tem uma planta na janela que eu ainda não matei. Na sexta passada eu fiz uma noite de filme só para mim e não ouvi uma única voz alterada no prédio inteiro. Cada dia parece um lugar que antes eu não tinha permissão de alcançar. Claro, algumas noites eu sento no sofá e fico imaginando quem eu teria sido se eles tivessem me tratado diferente. Se tivessem pedido em vez de exigido. Se tivessem amado em vez de usado. Mas o pensamento sempre desaparece da mesma forma. Se eles tivessem se importado de verdade, eu não estaria aqui. A paz é estranha, mas é minha. Nunca enviei meu novo endereço. Nunca disse em que cidade estou. Nunca atendi uma ligação ou respondi uma mensagem. E quanto mais o silêncio se estende, mais fácil fica. As pessoas falam sobre cortar relações com a família como se fosse incendiar uma casa. Para mim, foi mais como finalmente sair de uma e deixar a porta se fechar atrás de mim.